E eu me lembro como fosse de hoje, porque assim, quanto mais você segura, né, mais o pecado é atraente. Sim. Né? E tinha meu irmão mais velho, tinha eu, que eu tinha na época 14 anos, a gente fazia coisa errada, é claro, né? A gente saía da igreja e a gente ia para o centro da cidade. Uhum. E ia tomar cerveja. Eu tinha 14 anos de idade. Eu ia tomar cerveja. Só que a gente tinha uma lanchonete lá, que na frente dela tinha um balcão, né, as mesas e tal, mas tinha um reservado no fundo. Então a gente nunca sentava à frente, a gente sempre sentava no fundo para ninguém ver. Uhum. Né? É o pecado escondido. Né? Ninguém vê, tá bom, né? Eu posso pecar. Né? Porque assim, hoje, às vezes as pessoas olham pastor e eles acham que pastor foi crente a vida inteira, né? Pastor, né? Foi pastor, nasceu pastor. Não. Pode ter sido pior que você. Não funciona assim. E aí a gente ia. Claro que a gente estava errado. Claro que estava. Né? Claro que estava. Mas a concepção da graça, nessa época, ela era muito rasa. Quase não tinha, né? Quase não tinha. Era lei. Era muita regra, né? Regra o tempo todo. Uhum. Né? Regra o tempo todo. E aí nós fomos, tal. E eu me lembro que um dia, a igreja passando por um problema muito sério, né? Havia um foco de divisão dentro da igreja, aquela coisa toda de igreja, né? Não pode ser normal, mas é uma coisa quase que natural, né? Acontecer alguns problemas na caminhada da igreja. Uhum. E estava acontecendo isso lá. Algumas pessoas se rebelando contra o pastor, reclamando, enfim, estava aquele burburinho nos bastidores da igreja. E eu me lembro que a gente saiu no domingo, a gente foi para a lanchonete. Quando a gente chega na lanchonete, a parte do fundo da lanchonete estava ocupada, não tinha mais espaço. E a gente sentou na frente. E bem aquele dia passou uma irmã, né? E não vou falar o nome dela, porque... Né? Mas ela passa em frente da igreja, a irmã Maria, ela passou em frente da igreja, em frente da lanchonete, e viu eu e meu irmão lá. Bebendo. Estava eu, meu irmão e mais 2 amigos nossos, né? Antônio e Gilmar. E aí, beleza, né? Ela passou, eu vi que ela viu, mas ela não falou nada. Né? E vida que segue. No outro final de semana, a igreja era de madeira. Né? Terminou o culto e eu saí para ir no banheiro. Eu dei a volta na igreja. Na ocasião, os banheiros eram, 90% deles, eram fora dos ambientes. Uhum. Né? Na casa não era dentro de casa, era fora de casa. Uhum. Né? E o banheiro da igreja era fora da igreja. Então eu saí e dei a volta. No que eu estou dando a volta, tinha umas janelas, né, de fora a fora na igreja. Eu escutei o que falou assim: a igreja está assim por causa dos filhos da irmã Vilani, porque eles estão em pecado, porque eles saem da igreja, em vez de ir para casa, eles vão para a lanchonete tomar cerveja, denegrir a imagem da igreja. Então Deus está pesando a mão na igreja por causa deles. Rapaz, aquilo para mim foi uma flecha. Fui para o banheiro, tinha 14 anos na ocasião, fui para o banheiro, estou lá tranquilo lá, saí, minha mãe, né, vamos embora. Né? Não falei nada para minha mãe, fiquei quieto, mas aquilo entrou no meu coração, aquela foi uma flecha terrível na minha vida. Nessa época, sua mãe e seu pai estavam firmes na igreja? Tudo firme, já há muitos anos, né, uns 6, 7 anos já, firme na igreja, né, sempre na diretoria de igreja, sempre se envolvido, né, minha mãe presente senhoras, cantava, enfim, era foi o melhor momento da nossa vida, dentro da igreja. Eu estava no auge, né? Os filhos todos envolvidos, meu irmão já era líder de jovens na época, né? Não tinha Ministério do Louvor na época ainda, né? Era a época da harpa, era a época das oportunidades, né? Porque daí tem outro contexto aí que é a reforma. O que passava na cabeça de vocês em relação a ir no lugar, beber cerveja? Para nós era normal. A gente não pensava, assim, era gostoso? Era muito bom. Divertido? Era muito bom, era muito divertido. Né? Era muito legal. Então a gente não tinha aquela concepção, nós estamos pecando. Não tinha isso. Né? A gente sabia que era errado. A gente tinha a concepção de que era errado. Mas, né, não estão fazendo mal para ninguém. E essa era a concepção. Né? Aí, na quarta-feira, tinha um culto na igreja. Isso aconteceu no domingo que eu passei e ouvi as irmãs falando. Na quarta tinha um culto na igreja. E a gente... minha mãe era assim, quando dava 5 horas, 5h30 mais ou menos, ela já corria para arrumar todo mundo para ir para a igreja, para não atrasar. Uhum.
E aí eu estava sentado no sofá, minha mãe falou assim, nego, você não vai tomar banho para ir para a igreja? Eu falei, mãe, eu nunca mais vou entrar dentro da igreja. Ela olhou para mim e falou assim, como? Minha mãe pernambucana, brava, né, com uma pimenta. Como eu sei que você não vai mais? Não vou mais, não vou mais. Mas por quê, nego? Eu falei, porque eu estou causando todos os problemas que estão dentro da igreja. E se eu estou causando todos os problemas que estão na igreja, eu vou sair fora. Eu tinha 14 anos na época. 14, minha mãe, nossa, minha mãe ficou doida. Não, você vai, mãe, você pode moer de bater, eu não vou na igreja. E aí, a partir daquele dia, ela foi para a igreja sem eu, fiquei em casa. A partir daquele dia, eu saí no mundo. Né? Nunca mais fui para a igreja. Fiquei 17 anos desviado.